Olá, gente! Quanto tempo, né? Faz muito tempo que eu não gravava vídeo, tanto pela falta do que falar, tanto pela falta de tempo por conta do meu TCC e porque eu acho que válido gravar vídeo mais para temas mais dinâmicos e muito complexos para se tratar no blog. Essa é a segunda parte do meu vídeo sobre o TCC. Eu vou falar sobre como foi o processo dele, como foi ter feito tudo, como foi o tempo, como foi a vida social, a parte geral mesmo do TCC dessa segunda parte. Eu fiz vídeos e fotos separados para poder mostrar todo o meu material, porque é muita coisa. Se eu ficasse aqui mostrando ia ficar muito complexo, ia ficar muito ruim para ver. Para quem tá vendo esse vídeo agora e não viu o primeiro, eu vou deixar o link primeiro aqui embaixo. Eu tô fazendo moda na Belas Artes, estou me formando agora, no meio do ano de 2015. Eu vou apresentar meu TCC dia 16, na terça-feira de junho de 2015. Eu tô fazendo voltado para estamparia. Eu sou ilustradora, eu faço com as minhas próprias ilustrações as estampas. Essa blusa aqui é um exemplo. Eu fiz essa peça, uma blusa de malha sublimada, e eu primeiro construí as estampas, depois mandei estampar no tecido, eu mesma fiz a modelagem e eu mesma costurei. E é opcional fazer a peça, eu quis porque, você vê a sua estampa pronta ali, tipo, eu preciso fazer a minha peça, tipo, pra você ficar, ai, que legal, eu fiz. O meu tema é sobre sketchbooks. Eu fui atrás para entender meu processo criativo. O que é processo criativo? É o método que o artista se encontra dentro da sua própria arte. Não tem uma regra específica, você tem que seguir desse jeito. Não, o artista encontra o seu com o tempo, testando, e tipo, para testar do modo mais solto, sem regras, você precisa de uma ferramenta. Que ferramenta? Sketchbook, que é o caderno para desenhar. Eu já fiz vídeos sobre sketchbook, só procurar aí no canal que vocês encontram. Existem alguns livros sobre o tema de processo criativo que eu tive que ler para montar minha pesquisa. E baseado nisso eu fui me conhecendo, entendendo o meu lado conceitual, o meu lado teórico, do porquê que eu me expresso pela aquarela, do porquê que eu sou tão colorida. Isso, tipo, é muito engraçado porque tem tudo muito a ver, tem tudo uma resposta do que você expressa na sua própria arte. É bem engraçado isso, mas, tipo, é muito legal de ensinar isso. E daí eu usei disso para poder criar as minhas estampas. Eu vi que dentro do meu processo criativo tem muito da figura feminina. Eu tenho uma leve dificuldade de criar composições, então eu preciso da colagem como auxílio. Não é à toa que essa ilustração eu fiz com uma colagem de revista e depois eu desenhei e tal, e como é processo criativo eu também mostro passo a passo disso no meu book, que eu também fiz um vídeo explicando né, mostrando sobre o meu book. E tem mais pra frente. Eu crio tudo com aquarela, feito à mão, tipo, foram 20 ilustrações, que são 20 estampas, em A3, que são 2x4. Eu fiz tudo à mão, manualmente. Aquarela e nanquim, em todas as 20 estampas. Aí eu fiz metade na primeira parte do TCC e metade na segunda parte do TCC. E aí depois eu escaneei, levei, tratei no Photoshop, fiz o rapport. Rapport, pra quem não sabe, é repetição. Imagina um azulejinho, quadradinho. E aí você repete tudo nesse quadradinho, repete várias vezes. É o rapport. É o nome técnico dele. E depois eu fui montando as estampas, tive que criar um pouquinho desde o início, tive que criar a identidade visual da marca, porque, por exemplo, estamparia, no caso, um estúdio criativo. Então eu tive que criar a identidade visual, a marca do estúdio criativo. E, tipo, essa coisa de identidade visual pende mais pra parte gráfica, pra design gráfico. Eu adoro essa parte, eu me adorei refazer. O book eu tinha feito da primeira vez, só que, tipo, ficou muito não gostei. Eu resolvi refazer ele inteiro. E, tipo, ficou muito melhor agora. Esse aqui é o meu book. Daqui é uma estampa minha que eu fiz à mão. Eu estampei no tecido e encapei o book. Pois, como o tema sketchbook é toda feita à mão, a minha encadernação eu que fiz, feita à mão, são 6 linhas unitárias, 6 agulhas diferentes. Eu fiquei 1,5 encapando e fazendo, encadernando esse troço. Mandei na gráfica, deu mais de uns 200 conto. Foi mau rolê. Ele parece um álbum fotográfico, ele fica assim, muito bonitinho.
mais pra frente eu mostro o book pra vocês. Se você não se organiza no começo, você tá perdido. Tanto em acordar cedo, pelo horário. Eu não, na época do TCC, eu não tô fazendo estágio nem nada, né? Eu comecei estágio em agosto, no começo do TCC e tal, mas eu saí, tava chato e tal. E aí eu não estava estagiando, então tipo, e eu estudo à noite, então é a questão de acordar cedo. Ok, que nem todo dia eu acordava cedo, né? Porque eu acho, pra mim é mais válido ficar de madrugada acordada, que eu tenho mais pique. Então eu virava à noite, às vezes eu ia dormir às 6 da manhã fazendo coisas de TCC. E eu ainda tenho tipo uns pedacinhos, pouca coisa gráfica pra eu fazer. A solapa, que é o cabide, que onde você pendura a bandeira. E tipo, passar os tecidos lá, porque tá tudo maçarocado numa sacola só. E aí terminar o PowerPoint, que a gente sempre deixa o PowerPoint por último a gente acaba esquecendo. Mas eu já sabia porque eu deixo tudo anotado, só que a gente larga pra última coisa. Depois de ficar tipo anos fazendo tudo isso lá no Photoshop na faculdade, e outra, né, as minhas estampas eu tenho que escanear em 300 dpi, que é a resolução máxima. E tipo, as minhas estampas, como tem muita informação, muita cor, fica muito pesada. E é A3. São 2 folhas A4. Fica muito pesado. Meu computador não rodava de jeito nenhum. Eu tive que ir pra faculdade todas as vezes fazer as minhas estampas lá no Mac da faculdade, porque meu computador não rodava de jeito nenhum. Então eu tinha que acordar hiper mega cedo e ir direto pra faculdade. Ou eu almoçava aqui em casa, gastar nota de dinheiro. E ia pra faculdade fazer as coisas. Eu fiquei tipo 1 mês e meio, 2, 3 fazendo isso direto. Sem contar até essa segunda parte do TCC direto, assim. É muito cansativo, porque o dia inteiro você na frente do computador fazendo estampa, aí dá errado, é devagar, é mau processo lento. Aí a gente intercalava com texto. O artigo é de boa até, no meu caso, você tem só 18 páginas, explicando toda a parte teórica, tem que ter imagem, blá blá blá, mas isso foi de boa. O book foi aparecendo depois, mas eu fui fazendo com o tempo. Eu sou paranoica com o tempo, eu gosto de adiantar, porque se futuramente der algum problema, e deram muitos, eu ia ter uma semana mais tranquila para poder resolver todos eles. Eu consegui adiantar boa parte da minha vida estampada, até final a gente está em junho, até final, quase metade de maio. Eu já tinha tudo pronto, o book eu consegui adiantar bastante. Eu levei pra gráfica, mandei imprimir as coisas lá, porque book de estamparia tem que ser tamanho A3. Eu fiz um A3 quadradinho, então é dentro do tamanho A3. Porque eu fiz um maior, eu não gostei da primeira vez, foi uma bosta pra carregar, não fica nada prático. O book deu uns R$341, uma coisa assim. Foi nesse valor aí, mais ou menos, colorido e tal. E daí pra estampar foi o rolê master. Se você for fazer TCC de estamparia, eu recomendo você ir meter a cara, enfiar a cara, vai lá na Rua Bresser, no caso em São Paulo. Você vai lá na Rua Bresser, vai em todas as lojas que mexem com sublimação, porque no meu caso foi sublimação. Se você quer fazer estamparia digital, procura, você tem o Google na ponta dos seus dedos. Vai lá, procura estamparia digital, como fazer o orçamento, preço, não sei o que. Manda e-mail pros caras, os caras te respondem. Tipo, faça isso antes, pra você fazer deixando em cima da hora, você vai ficar totalmente sem tempo. Eu fiz tipo 1, 2 semanas antes. Teve gente que não me respondeu, teve gente que demorou pra responder, teve gente que respondeu no dia até. Você tem que tipo pesquisar, tipo, lá no começo do TCC, se for o caso, precisa já ter tudo em ordem. O estamparia digital ficou muito fora do meu orçamento, porque você tem que estampar até uns 15 metros de tecido, eu precisava só de 13 ou 20 metros, eles colocam uma faixa máximo, mínimo, e tipo ia me sair quase R$2.000, muito caro. Ok, que eu já gastei um pouco, além dos 300 lá no book, mais os tecidos, mais impressão de teste, mais um resto da minha vida. Mais material para ilustração, aquarela, blá blá blá. Eu não ia querer gastar mais de R$2.000 por um TCC, tudo bem, beleza, TCC, você vai se formar, diploma, blá, mas, ok, estampa digital, a estampa sai muito mais bonita, a estampa sai muito mais uau sobre as cores, sabe? Fica bem mais nítido, mas não era o meu caso, eu não rolava. E, tipo, a gente tinha que estampar as 20 bandeiras, que são 50 por 70, que é
tamanho razoável, até meio grandinho, e que a gente tem que pendurar num cabide para poder ficar bonito para apresentação. E aí a gente ainda tinha que imprimir tipo 12 metros de tecido, que eram 4 estampas com 3 metros, e nesse caso a estampa corrida, que é ela repetindo para ver se tem alguma falha e tal. Eu acho que 3 metros é demais, podia ser tipo 1,5 metro, mas é faculdade. Pesquisei sobre sublimação. Como que eu fiz isso? Hello, Google, fui lá. Lugares que estampam sublimação, Bresser, porque veio uma menina me perguntando, querendo a resposta objetivamente objetiva, e eu falo isso brincando, meio irônico, porque, cara, você tem o Google na ponta dos dedos, você pode perguntar à professora, você não vai, tipo, ter a resposta de primeira. Tal lugar pode fazer uma impressão super cara e é uma merda. Outro lugar pode fazer a impressão linda e é super barato, é muito relativo, você tem que, tipo, ir em várias e testar. Pega uns tecidos aí que você tem, o metro, sei lá o que, vê o tamanho com ele certinho, se informa e testa o que você achar melhor legal. O primeiro lugar que eu fiz a minha bandeira, pra vocês terem uma ideia, o fundo rosa saiu vermelho. Imagina a minha decepção na hora, eu falei, que bosta. Consegui encontrar um lugar que as cores ficaram muito boas. Porém, o preço foi razoável, portanto, o que eu tinha que estampar. O problema é que eles atrasaram, quase me largaram na mão. Eu fiquei hiper mega surtada. Eu nunca fico surtada, tipo, eu sou a pessoa mais calma do mundo. Tipo, ok, todo mundo se estressa uma vez na vida com trabalho, blá blá, mas eu sou uma pessoa muito calma. Acho que eu nunca me vi tão estressada, tão surtada quanto eu me vi. Até minha mãe ficou assustada, porque, nossa, é muita coisa mesmo. Então, eu estampei no Star Transfer. O Star Transfer tem uma qualidade muito boa para as cores. O problema é que eles atrasam o prazo, te largam na mão, você fica com a gastrite entalado na garganta, é horrível. E, por exemplo, eu tava já adiantada. Então eu falei, acho que vai dar certo. Eu deixei todas essas minhas estampas, a gente tem que, esses tecidos de metro longo, que a gente vai fazer a estampa corrida, eles pedem pra botar no rolo e comprar um metro de tecidos a mais. Então, se eu precisava de 12, eu tive que comprar 13 metros. Eu fui de uma loja do lado que enrolava o tecido lá, gastei tipo 5 reais, beleza. Só que tipo, eu deixei lá, fiquei quase 2 horas e meia pra passar o arquivo. O computador deles tipo é meio... eu fiquei 2 horas e meia naquela coisa pra passar todos os meus arquivos. Travava um computador, travava outro computador, aí o carinha tinha que esperar. Tipo, vida de designer não é fácil. Vida de designer não é fácil, coitadinho. E o carinha que me atendeu, que chamava Otávio, era um gordinho, ele foi tipo muito paciente, muito fofo. E eu ainda trouxe alguns tecidos das bandeiras, da capa do TCC, dessa blusa, tudo cortado. E ainda fui, tipo, muito boazinha, porque eu especifiquei cada estampa num tecido com papelzinho, coisa e tal. E ele foi bonzinho, que, tipo, ele fez a impressão no papel, tipo, num pequeno, pra poder ter base, né? E criou códigos pra poder situar a pessoa que ia estampar, que era em tal tecido. Pra quê, né? Eu fui lá estampar numa quarta-feira. Eles falaram que ia ficar pronto na quinta da semana que vem. Uma amiga minha que tava fazendo tudo em cima da hora também foi estampar no dia seguinte, foi na quinta-feira da mesma semana que eu fui. As estampas dela acho que estavam um pouquinho mais leve, mas ela ficou 2 horas e meia ela também. Ou mais, 3, sei lá. E o dela ficou tipo pronto antes do meu. Aí a gente fica, tá dando alguma coisa errada. Eu fui lá, liguei pra lá, não, tá tudo certo isso aqui, beleza. Eu fui lá no dia pegar as estampas, fiquei esperando mais 1 hora porque a porra da estampa não chegou. Aí quando chegou, o que que eu descubro? Eles imprimiram no tecido do além, tipo, tinha 17 metros. Eu mandei estampar no tecido de 13 metros, mais as minhas bandeiras que estavam no musseline separado, de 50 por 70. Essa malha sublimada, que era quase 1,5 metro, quase 2. E outro pedaço de malha sublimada pro book. Cadê os meus tecidos? Sumiram com os meus tecidos, eu fiquei louca. Eu tive que deixar esses tecidos lá, porque eles imprimiram no Oxford. Eu não comprei Oxford, da onde eles tiraram esse Oxford? Imagina se eles pegaram tecido de outro cliente, coitado, o cliente vai ficar sem, e aí como é que vai fazer? Mó rolê. Eu fui lá 3 vezes, eles falavam, não, já tá pronto, vem buscar, né? Fiquei esperando 1 hora cada dia, desses 3 dias fiquei esperando 1 hora cada dia. Fui lá e nada pronto.
eles ficavam se enrolando. Minha mãe ficou tão puta também que teve um dia que ela foi comigo pra tentar pressionar o povo lá, porque tava insuportável. E nada. E eu falei, gente, preciso disso pra ontem, minha apresentação é terça-feira, porque na faculdade eles estavam ameaçando que ia ser começo de junho e na terça. Eu falei, meu Deus, fudeu, não vai ter tempo, eu tenho que fazer o book, porque eu fiz ele tudo manualmente, tudo sozinho, só eu que fiz, eu tive que encapar, tive que encadernar leva anos, ainda mais que eu fiz de folhas individuais, essas folhas individuais, tipo, vocês viram, né, mó rolê. Senhor, eu surtei, eu nunca me vi surtada, eu fiquei, nossa, eu gritei tanto, nossa. Eu me surpreendi, eu vi até que ponto, qual era meu limite. Acabou que eu fui pra lá no sábado de manhã, e no sábado de manhã eu tinha a feira craft, que era uma feira independente lá na Barra Funda. Eu tive que faltar no começo da feira independente pra ir resolver minhas coisas do TCC. Eu fui lá, tipo, de saco cheio, indo a pé, que eu descia no metrô Bresser e andava toda a rua Bresser pra ir lá pegar as estampas. Um puta sacolão, mó peso, mó pesado. Puta sol, meio-dia, eu tava voltando de lá, e lá eles fechavam as 2, eu fui lá junto com o cara estampar. Porque finalmente, eles acharam meu tecido e eu, ai que bom, e minha gastrite tava horrível, tava queimando, tava insuportável. Nossa, minha gastrite só ataca quando tá muito complicado o negócio. E eu fiquei um tempão pra resolver essas estampas, finalmente deram certo, depois de 3 dias de atraso, deu certo. A empresa estampou nos meus tecidos que achou, mas mesmo se não encontrasse o tecido eu ia obrigar eles a comprarem, porque eu tava com a notinha fiscal do meu tecido que eu comprei. Mas que bom, não foi preciso. Eu só não recomendo que vocês vão estampar lá na Star Transfer no Bresser, porque se eles atrasarem vocês vão se fuder. E não vai ser legal pro TCC de vocês. Deve ter outros lugares muito melhores para fazer essas estampas. É questão de pesquisar e testar mesmo. Só não vão na Star Transfer, por favor. Gastei quase uns 600 reais. Teve essa minha amiga que atrasou, acho que pagou 800. E uma outra amiga pagou 700. Elas estamparam, tipo, tudo de uma vez num tecido, um rolo só. Não sei se encarece, se não. E depois já tendo todas as minhas estampas prontas, estampadas. Depois desse rolê todo, eu peguei as bandeiras, fui pra faculdade, overloquei tudo, senão ia desfiar porque era em musseline. Eu escolhi musseline porque tem a ver com a leveza, com a coisa mais fluida da aquarela. O tecido de 3 metros eu fiz em gabardine. Sobre vida social, tem um tempo que por mais que você fique de madrugada fazendo, você fica 20 semanas fazendo, você só fica pensando em TCC. É horrível. Seus amigos estão de saco cheio, você só sabe falar de TCC. Horrível. Assim, tem alguns dias, alguns poucos raros, existe fim de semana, que você consegue pegar pra combinar e sair com os amigos pra, tipo, extravasar, que você tá precisando muito. E também não tem. Também não dá pra você ficar sendo toda hora, largar o TCC, foda-se, a gente faz depois. Não, cara, não faz isso. Não. Você precisa, tipo, se organizar, organize o máximo que você puder, adiante o máximo que você puder, vire madrugadas que você puder, vire. Você não vai nem mais sentir falta de sono, você só vai pensar em TCC, brincadeiras à parte. Se organize, dá pra você sair um pouquinho, tipo, uma vez por mês, por aí, dá pra sair. Se não der, também não tem problema, você sai 2 vezes no próximo mês.
que eu vou dar pro pessoal da banca, que é a ilustração print cópia, né? Não a original, num papel couché de 180 de gramatura, se não me engano, num couché fosco, e eu vou dar pra banca junto com o meu cartão de visita, que é esse aqui. Essas aqui também. Pelo que me falaram, vão ser 4 pessoas na banca. Então eu imprimi 4. Dá pra ver? Claro, né? Além do texto que eu vou dar uma caixinha com a minha estampa. Aqui. A identidade visual com a minha estampa. Tem a caixa, o CD, aqui vai ter o meu book em PDF, o texto e a apresentação do slide. Dentro dessa caixinha a gente teve que criar um estúdio criativo, então eu tive que criar cartão de visita da empresa, que seria um estúdio de estamparia, no meu caso, os cartões de visita. E eles falaram pra gente criar uma tag. Eu fiz de vários tamanhos. Nesse caso, essa florzinha tem a ver com o ícone do meu logotipo. Na primeira parte do vídeo conto. A minha empresa chama Créativité, é criatividade em francês. E tem essa florzinha é uma jasmim. Caiu. Essa florzinha é uma jasmim, que eu aquarelei à mão. E eu escolhi vários tipos de florzinha para poder criar o logotipo. Nesse caso, essa florzinha, ela tá se desabrochando, que é a ideia da criatividade, que a criatividade desabrocha. Esse logotipo também tem na minha solapa. A solapa é onde você vai pendurar no cabide, a bandeira. Isso aqui, a solapa, é o papel onde vai a estampa, as especificações técnicas da estampa e o cabide. Esse daqui eu fiz um A3, imprimi, dobrei no meio e coloquei. Só que nesse caso, essa solapa é de uma estampa localizada. Só que, no caso, para mostrar pra vocês entenderem, eu pego a bandeira e grampeio aqui dentro. Então, pra minha apresentação, elas vão ficar assim. Pessoal, eu acho que é isso, bem resumido sobre o meu segunda parte do TCC. Eu resolvi gravar antes da apresentação, porque provavelmente a faculdade vai meio que prender meus materiais do TCC e eu não sei quando que eu ia conseguir gravar de novo. Não sei se eles vão querer ficar com alguma coisa ou ia ficar sem, ia ficar bem difícil de gravar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa mensagem aí embaixo ou manda por e-mail, que é anablue.artwork@gmail.com, ou vai lá no blog, deixa um comentário, sei lá. Tem vários métodos de me encontrar, é só Google. E eu sei que esse óculos brilhando aqui é uma bosta, né? Eu tento não olhar pra janela. Bom, acho que é só isso. Obrigada. Se gostou do canal, se inscreva. Se não gostou, não tem problema. Dá um dislike, um like. Você que sabe, a opinião é sua. Eu só tô aqui pra expressar e falar a minha opinião, passar informações que talvez vocês, pessoas, tenham dúvida da área. Qualquer coisa tá aí. Tchau.